Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de programação para Web 1. Então o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre ação padrão, que é o quê? Uma forma mais simples de a gente escrever as nossas páginas JSP. Até a última aula, deixa eu já até abrir o exemplo aqui, quando eu tenho um JSP, eu vou ter uns códigos meio bagunçados, umas coisas assim, né? E aí, nessa aula de hoje, nas próximas, nós vamos ver algumas alternativas de deixar esse código mais limpo, mais fácil da gente ler, de entender, de dar manutenção e não usar, tá? Assim, evitar ao máximo, talvez nunca mais até utilizar essas coisas aqui, o scriptlet. Então, evitar scriptlet, evitar expressão, tá? Então, a gente vai tentar fazer isso na aula de hoje e nas próximas aulas, tá? Usar o mínimo possível de scriptlet. Antes da gente começar realmente a nossa aula sobre ação padrão, deixa eu só falar aqui de um problema, de uma dúvida, na verdade, que surgiu de um dos alunos, que foi o seguinte. Deixa eu rodar aqui e a gente já vê o que acontece. Ó, eu tenho o deletar, vamos supor que eu vou cadastrar aqui o Pedro, um telefone qualquer. Vou cadastrar a Maria, um telefone aqui qualquer. Tá, o deletar eu tenho aqui, ó, quando eu passo o mouse aqui em cima, observe que, né, você vê ali o link ali do, né, o código, tá? Então eu consigo enviar o código. Tá, para onde que eu vou enviar esse código? Para o servlet, né? Então eu tenho um servlet, que é o meu servlet deletar, e eu consigo passar esse código para cá. Cadê? Então eu consigo passar esse código para cá e obter esse código aqui. O que acontece, né? O aluno falou que está com dúvida com relação ao editar. Por quê? No editar vai ter o código, mas o código ele passa por uma página HTML e perde o código, não consegue ter mais acesso ao código, né? Tá, beleza. Como que a gente pode resolver isso, né? Eu não vou fazer tudo aqui, tá? Vou só dar uma ideia e deixar para vocês tentarem resolver. Mas a possibilidade é não passar isso para uma página HTML. Ao invés de passar para uma página HTML, eu vou passar para um servlet ou para um JSP, tá? Então eu vou ter aqui o editar. E o editar, eu vou precisar também do código, assim como deletar, né? Então, deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. O deletar foi passado o código, né? E nós vamos fazer coisa semelhante para o editar. Então, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou ter aqui o editar.jsp. E aí esse código eu vou passar então para o editar. Então, salvei, F5, ó, tem o editar e ele me especifica ali o código. E aí isso, então, eu vou passar, por exemplo, para a página editar.jsp. Na verdade, nem a página editar, vai ser a página formulário editar.jsp, tá? Então, vamos fazer essa página aqui. Então, eu vou vir aqui, new JSP, vai ter o nome que eu coloquei lá, formulário editar. Aqui eu consigo pegar aquele código e consigo enviar este código para um servlet quando for preciso. Então aqui vai ser escrito um formulário, vou copiar o formulário aqui desse index. Talvez você pudesse até utilizar esse index aqui como uma página do JSP e esse index já servir tanto para o cadastro quanto para a edição, tá? É uma possibilidade também, mas vou fazer aqui separado. Então eu teria aqui um formulário de editar, e então ele vai ter o nome, o telefone e também eu preciso do código, né? Então o que vai ser o código? Vai ser um outro input. Deixa eu colocar aqui. Input type. Eu vou colocar text por enquanto, mas não vai ficar text, vai ficar um hidden aqui. Name vai ser o código. E o value dele vai ser o quê? Vai ser o código que eu estou recebendo como parâmetro, né? Lembra lá que a página recebe
eu tenho alguns objetos implícitos, né? Se eu vier aqui e colocar aqui, ó, eu tenho o objeto implícito param. Opa, isso não. Objeto, perdão, param não. Eu tenho o request e tenho o get param. Get para mim. Beleza, qual que é o parâmetro que eu quero? Eu quero o parâmetro código. Por que o código? Que é o que eu estou recebendo. Opa, que é o que ele vai me enviar aqui, ó. Aqui, ó, parâmetro código. Então, esse é o parâmetro que eu quero receber aqui. Posso colocar aqui uma expressão e ele vai me mostrar isso aqui, tá? Então, Ctrl S. Se eu vier aqui, por exemplo, clicar no código 2. Opa. Ah, porque aqui tá editar. Não, tá errado, né? Não, é porque eu não atualizei a página. Vamos voltar lá. Pressionar o F5 aqui. Isso. Isso, aí eu vou clicar aqui. Aí sim ele vem, ó. Eu tenho um código aqui. Tendo este código aqui, eu consigo enviar o código no momento da submissão, tá? Como que eu consigo enviar esse código no momento da submissão? É um input, eu vou ter um input, e o value deste input vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Tá? Deixa eu tirar esse espaço aqui. Pronto, isso é o meu value. Vou fazer aqui, vou colocar aqui, ó. Aí eu posso vir aqui e falar, ó, ninguém vai mexer nisso aqui. Isso aqui é somente leitura, né? Então eu posso dizer que read on. Pronto. Opa, não preciso de valor. Read on. F5. Pronto, eu tenho um código aqui e não consigo mudar o código. Esta é uma opção, tá? Deixa o código aqui para o usuário ver e o usuário não consegue mudar o código. Agora, talvez uma opção que eu ainda acho que seja melhor, aqui é o editar, né? Editar. Uma opção que eu acho que é melhor, ao invés de ser um input do type text, é um input type hidden. O usuário não vai ver isso aí e nem precisa do read only. É um input, só que é um input invisível, a pessoa não vê, né? Então eu pressiono aqui F5. Eu tenho um input, é um input oculto. Se eu pressionar aqui F12, vem aqui no inspetor. Olha, eu tenho um input, aqui, eu tenho um input, é um input oculto. Esse input tem aqui o código e tem um value também. E o value dele aqui é 2. Aí, quando eu clicar no botão de submissão, né, botão editar, eu vou enviar isso para um servlet, que é o servlet editar. E lá no servlet eu consigo pegar esse código, tá? Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem para facilitar construir esse editar, tá? Não vou fazer o editar, vou deixar aí para vocês. Se mesmo assim vocês não conseguirem fazer, ainda tiver dúvida, manda lá no fórum, lá no Moodle, tá? Que aí na próxima aula eu já gravo um vídeo fazendo esse editar aqui, tá? Mas vou deixar aqui para vocês tentarem fazer, beleza? Então tá, vamos para a aula de hoje, que é falar de ação padrão. Eu já criei um projeto aqui chamado ação padrão para a aula de hoje. Criei um pacote chamado modelo e nesse pacote eu coloquei um contato. O que é esse contato? É o mesmo contato da aula anterior. Vim aqui, dei um Ctrl C aqui nesse contato e colei aqui, tá? Então é isso aí que a gente vai ter para a aula de hoje. As coisas que a gente vai ver hoje aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse index aqui, vou deletar ele. Beleza, deletei. E vou vir aqui, botão direito, criar um JSP. E esse JSP vai ser o meu index. Beleza? E aí a gente começa a aula de hoje, tá? A aula de hoje, o arquivo 10 está lá na minha pastinha do Dropbox, tá? www.professorvinicius.com.br. Tem lá o arquivo, aí você entra lá em programação para web 1. Tem o arquivo 10 lá, programação para web 1, que é o que vai falar de ação padrão, que é o que a gente vai estar vendo hoje aqui. Então tá. O que vai ser essa ação padrão ou standard actions, né? As ações padrões? Vão ser um conjunto de tags, né, XML, que podem ser inseridas no código JSP. Então, existem algumas tags XML que eu consigo colocar no meio do meu JSP. Aqui eu tenho uma página do JSP
e aqui no meio eu consigo colocar algumas tags XML. Essas tags, essas tags XML, elas trazem algumas funcionalidades com uma sintaxe, funcionalidades lógicas, uma sintaxe bem simples, tá? Então vai facilitar várias coisas que a gente faz aqui, vai deixar uma sintaxe mais simples, uma forma de ler o nosso código bem mais simples. Vai evitar que a gente faça aquela bagunça que eu mostrei lá no início da aula, vai evitar que eu faça coisas desse tipo aqui, tá? Não só ação padrão, tá? A gente vai começar hoje falando de ação padrão, mas depois tem as expression language, tem o JSTL, então tem algumas outras coisas que a gente ainda precisa ver. Mas a gente já começa com as ações padrões para facilitar isso aqui, tá? Evitar de misturar código Java no meio de HTML. Não vamos misturar código Java, mas vamos misturar ações padrão. Mas fica escrito com tags, fica bem mais simples da gente ler, tá? Ou no container web, né? O Glassfish, o Tomcat, né? Ele vai pegar e vai transformar a ação padrão em código Java durante o momento da compilação. Lembre-se que quando eu tenho um JSP, quando a pessoa vai fazer a primeira requisição, antes de começar a responder a requisição, o JSP ele é traduzido, ele é compilado em um servlet, né? E aí a mesma coisa vai acontecer então com as ações padrões. Com as ações padrão é possível, dentre outras coisas, instanciar objetos, definir ou obter propriedades dos objetos, então usar o get e o set das nossas... A gente tem uma classe com propriedades, né, com métodos gets e sets, e a gente vai poder utilizar isso de uma forma simples. Incluir arquivos, reencaminhar requisições e algumas outras coisas. Tá? Então, uma das coisas que a gente consegue fazer é o include. Mas a gente já viu que existe uma diretiva include, né? E sim, isso aqui vai ser semelhante, tá? Então, ele é similar à diretiva include, tá? Permite incluir um pedaço de código, tá? Diferente da diretiva include, a ação include é executada em tempo de requisição, que permite que a gente coloque aí conteúdos dinâmicos. Então, a diretiva include, quando eu faço include, falho o caminho, isso aqui acontece em tempo de compilação, né? No tempo que o Java vai transformar o nosso JSP lá em servlet, ele já faz isso aqui. Já quando eu utilizo a ação padrão, né, JSP include, ela é executada em tempo de requisição. Na hora que eu faço a requisição, né, então a cada nova requisição é que esse conteúdo vai ser incluído na JSP. Tá? Então essa é a principal diferença dos dois. Ok? Aqui um exemplozinho. Então, supondo que eu tenho lá uma página chamada cabeçalho.jsp e que tem esse códigozinho aqui. E depois eu tenho uma página JSP e eu posso usar o JSP include e incluir aquela página lá. No momento que eu requisito esta página aqui, esse código vai ser incluído aqui para mim. Tá? Vamos ver um exemplo, né? Antes da gente continuar. Deixa eu ver. Deixa eu já falar dos parâmetros aqui, depois a gente vê o exemplo. Então, o JSP param vai servir para quê? Ele vai servir para a gente passar parâmetros de uma página para outra. Então, por exemplo, quando eu faço um include, eu consigo passar um parâmetro para esse boas-vindas aqui. Então, por exemplo, passar lá boas-vindas e o nome José. E lá na página de boas-vindas, nessa que eu estou incluindo aqui, eu vou pegar usar o getParameter e pegar esse parâmetro nome, que é o que está aqui, ó. E aqui ele já vai colocar, então, seja bem-vindo e o valor aqui, que é o José. Tá? Então, dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, vamos ver esse exemplo. Então, eu já tenho aqui o meu index. Aqui no meu index, eu vou incluir... Então, JSP include. Vou incluir a página. E a página que eu vou incluir daqui a pouco. E aí, como se trata de de XML, abrir a tag, tem que fechar a tag, tá? Não dá para abrir uma tag e deixar ela sem fechar. Tá? Mesmo que a gente pode fazer assim, ó. Fecho, já abre e fecha uma tag só. Sim, é uma possibilidade, mas tem que fechar, tá? Lembre-se que é código XML. Então, vou ter aqui um JSP include, vou incluir a página de boas-vindas, que é uma página que eu ainda vou escrever. Aí eu vou ter um parâmetro.
Aí eu vou ter um nome do parâmetro, vou colocar aqui que é nome, e vou ter um velho, Pedro. Ó, aqui eu posso fazer assim, né? Deixar uma tag vazia, escreve nisso. Beleza, e aí vamos então agora escrever essa página boas-vindas. Então eu vou vir aqui, botão direito, new, JSP, vou criar uma página JSP, boas-vindas, beleza? Aqui eu consigo colocar aqui, por exemplo, vou colocar um H1, seja bem-vindo, fechar o H1, e aqui vou colocar uma expressão, request.getParameter e o nome. Por que aqui tem que ser... Opa, não tem ponto vírgula aqui. Por que aqui é nome? Porque aqui eu disse que é nome, tá? E aí o que ele vai mostrar lá? Seja bem-vindo, Pedro. Lá não, né? Na verdade aqui, porque eu vou incluir isto aqui, tá? Então, por exemplo, isso aqui eu posso colocar aqui dentro de um reader. Pronto, beleza. Essa aqui é a nossa página. E aí depois aqui eu poderia ter um article e aí ter outras coisas aqui. Ou os conteúdos. Beleza. É um teste, né? Só um exemplo. Salvar aqui também. Vamos lá. F6 aqui, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, seja bem-vindo, Pedro. E aí o restante dos conteúdos, né? Então, aqui eu incluí a página boas-vindas, passando como parâmetro isso aqui. E a página boas-vindas me mostra aqui. Na verdade, aqui eu nem precisaria disso aqui. Só isso aqui, como eu vou incluir, né, já é o suficiente. Pronto. Então, eu vier aqui. Pronto, só isso aí. Ok? Beleza, vamos continuar? Outras coisas que eu posso fazer é o encaminhamento. Ó, isso aqui por exemplo, eu acessei uma página web. E essa página não pode tratar minha requisição. Então, ela encaminha para uma outra página. Tá? Semelhante àquilo que a gente já fazia com servlet. Tá? Então, a gente já despachava a requisição tipo, de um servlet para uma JSP. E aí eu consigo fazer isso aqui. Tá? Então, serve para despachar a requisição para outra página. Né? Como é que eu vou usar? JSP forward. E aí especifico qualquer outra página que vai tratar a requisição. E aí eu consigo também passar parâmetros usando mesmo JSP parâmetro, né? Aí passa lá o nome e o valor do parâmetro. Então vamos testar isso aqui. Então vamos supor aqui que eu tenho uma página JSP. Vamos criar outra página aqui JSP. Então vamos supor aqui que a página mostra nome. Deixar tudo minúsculo, tá? Mostra nome. Então é uma página que vai vir aqui e mostrar um nome. Porém, se o nome não existir, eu vou despachar a requisição. Tá? Posso fazer isso. Então eu vou criar aqui o JSP forward e eu vou despachar para onde? Para o index. Index.jsp. E posso passar um parâmetro para ele. JSP parâmetro. Por exemplo, erro. E o valor. Não foi possível mostrar o nome. Então, supondo que é uma página que iria mostrar o nome e alguma coisa de um usuário, e aí não tem isso aqui. Aí, como não tem, eu envio aqui. Aqui eu poderia fazer um if, né? Se tem o parâmetro nome, beleza, executa essa página. Se não tem, aí faz essas etapas aqui, tá? Então, eu poderia fazer algo nesse sentido. E depois, mais para frente, a gente vai ver outras possibilidades sem utilizar o script, tá? De fazer esse if else aqui.
Então, por isso que eu nem vou mostrar aqui, tá? Então, beleza. Se eu tentar acessar o mostra nome, ele vai me redirecionar para a página index e ainda vai me passar esse parâmetro erro, tá? Só que esse parâmetro erro eu não estou usando ele para nada por enquanto. Então, vamos lá. Mostra nome. Então, vou vir aqui. Mostra nome. Opa, mostra nome.jsp, né? JSP. E aí, observe. Aqui tá mostra nome. Mas aqui eu estou vendo a página index, né? Por quê? Porque ele fez um despacho, não? Ele reencaminhou. Ele não é um redirecionamento. Se fosse um redirecionamento, eu iria ver aqui que modificou, né? Quando é um redirecionamento, o próprio navegador é que é responsável de fazer a nova requisição. Agora, quando é um despacho, tudo acontece do lado do servidor, tá? E aí o navegador pensa que está olhando para esta página aqui, quando lá do lado do servidor, na verdade, foi feito um despacho para outra página para poder tratar a requisição, tá? E aqui, lá no index, eu consigo pegar aquele parâmetro e mostrar ele aqui, né? Então, eu consigo vir aqui. Por exemplo, string erro, recebe request, get parameter, erro, que é o name que eu estou colocando aqui, erro. E aí, se erro for diferente de nulo, aí eu mostro alguma coisa aqui, por exemplo, uma div out.print, aí uma div eu posso mostrar esse dado que veio para cá, né? É o valor que está aqui. Então eu vou mostrar aqui out.div mais o erro mais fecha a div. Isso. Então, se eu vier aqui e carregar o index, mostra aqui. Agora, se eu pedir para mostrar o nome, aí já mostra aqui pra gente, né? O erro que veio de lá. Por quê? Porque se eu acesso o index direto, não tem esse parâmetro, né? Aí, como não tem esse parâmetro, aí ele pula isso. Agora, quando eu venho da página mostrar nome, aí existe esse parâmetro, ele é diferente de nulo, aí sim ele faz isso aqui. Beleza, vamos continuar. Aí a gente vem para o useBean, e esse aqui é muito útil, bem interessante, tá? E é por isso que eu já deixei aqui o meu pacote aqui, o modelo com a classe contato. A classe contato, só para a gente relembrar, é uma classe que tem nome, o phone e um código. E aí tem os get e set de cada um deles, tá? E tem também método construtor. Só que é importante. Quando eu vou utilizar useBean, eu preciso de uma classe que tenha um método construtor sem parâmetros. Eu preciso obrigatoriamente disso. Não preciso desse aqui, tá? Posso até retirar. Vou deixar aqui, mas não vou usar ele, tá? E o que eu preciso é desse. Obrigatoriamente eu tenho que ter um método construtor sem parâmetro e tenho que ter os get e set das minhas propriedades, né, desses caras aqui, desses atributos. Se eu não tiver, não vai funcionar, tá? Quer dizer, até dá para ter só o get, por exemplo, de alguma operação que é somente leitura, só o set de alguma operação que é somente escrita, mas tem que ter, porque senão o que a gente vai ver aqui para frente não funciona, tá? Então, supondo, né, um contato que tenha os get e set e tal. Então, o useBean, ele permite a gente instanciar uma determinada classe ou fazer a referência, tá, de um objeto já criado. E aí eu vou precisar informar um identificador único, tá? E também o nome da classe que eu quero instanciar, né? Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó, JSP useBean, ID pessoa. Então vou criar um objeto, né, pessoa, da classe pessoa. No nosso caso vai ser o contato, tá? Isso aqui, na hora que ele compila, é mais ou menos como se ele dissesse assim, ó, pessoa recebe new
pessoa, abre e fecha parênteses. Então, como se eu estivesse instanciando. Na verdade, ele tem um if, né? Se a pessoa for diferente de nulo, aí sim, pessoa recebe new pessoa, né? A classe pessoa, abre e fecha parênteses, tá? Então, ele instancia a pessoa. Se a pessoa não existe, ele instancia. Se ela já existe, aí não, ele só referencia, tá? E aqui, supondo que existe uma classe pessoa e que tem um método getNome, depois eu posso mostrar esse nome, tá? Observação, uma classe Java Bean é uma classe que tem o método construtor, que não recebe parâmetros, e tem os gets e os set lá para a gente poder acessar os atributos, tá? E eu vou falar tudo aqui, o use Bean, depois eu mostro os exemplos lá para vocês, tá? Depois a gente tem o getProperty, que é o quê? Para pegar alguma propriedade, tá? Então pega alguma propriedade do objeto, é preciso informar qual que é o nome do objeto e também qual que é a propriedade que eu vou querer, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui JSP getProperty, o nome. Esse nome aqui é o ID que a gente deu aqui. Então, useBean, estou como se estivesse criando um objeto. E aqui eu estou falando, ó, pega o campo nome do objeto pessoa. Então aqui é como se eu estivesse utilizando o getNome do objeto do tipo pessoa, tá? Para isso aqui funcionar, tem que ter o getNome, tá? Se não tiver, aí já não dá certo. SetProperty é para setar alguma coisa, modificar, né? Então, SetProperty, name, pessoa, que é o ID lá do useBean. Qual que é o campo? O campo nome, então é como se eu estivesse utilizando aqui um set nome e passando como parâmetro o Pedro, né? Então o velho aqui vai ser o Pedro, tá? Então ele vai definir alguma propriedade, precisa informar o nome do objeto, a propriedade a ser alterada e o valor que essa propriedade vai assumir. E isso aqui só vai funcionar se existir um set nome, tá? Aqui só um exemplo, né, abreviado aqui dos três usos. Aqui eu instancio ou referencio a pessoa, do tipo pessoa. Depois, aqui está setando o nome para Pedro. E depois aqui ele vai mostrar o nome, né, dessa pessoa, né? Isso. Vamos fazer o exemplo disso aqui? Então, no nosso caso aqui, usando o contato e não a pessoa, tá? Deixa isso aqui. Deixar essas boas-vindas. Vamos ficar aqui no index. Então, eu consigo vir aqui, pode ser aqui direto, né? E useBean. Opa, JSP, useBean. Qual que vai ser o ID? O ID é o nome que eu vou dar para ele, né? Então vai ser o meu contato, uma pessoa, quem vai ser? Por exemplo, variável C. E aí, tá, qual que vai ser o tipo dela? Qual que é a classe desse cara que eu vou estar utilizando? Né? Então precisa especificar também. Então, a classe que eu vou estar utilizando vai ser a classe contato, modelo.contato. Beleza, cria a variável pessoa aqui. Deixa eu... Posso fechar aqui direto? Quer dizer, eu posso fechar aqui direto, sim, é uma possibilidade, tá? Mas dependendo do que eu for fazer, eu vou deixar a tag de abertura e a tag de fechamento, tá? Dá para mim colocar essas coisas aqui, ó, dentro, tá? Dessa tag de useBean. Mas depois a gente vê um exemplo disso. Então aqui eu posso dizer assim, por exemplo, jsp.setProperty. Então, qual que é o nome do objeto? O objeto aqui meu eu sei, né? E o que eu quero modificar nele? Eu quero modificar, por exemplo, o nome, né? Aqui eu tenho o nome, tá? Vai ser do mesmo esquema que a gente tem aqui, ó. Eu tenho getNome e tenho setNome. Por isso vai funcionar. E observe que aqui o setNome é com N maiúsculo, mas na hora que eu for usar aqui, já vai ser normal, com N minúsculo, tá? Então, usa sem o set e com a primeira letra minúscula, tá? E aqui você tem que escrever usando essa regrinha aqui, põe o set e a primeira letra que tem que estar maiúscula, deixa jeitinho. Aí já vai entender aqui. Então você tá um nome para quê? Qual vai ser o nome que eu vou colocar aqui? Então o valor vai ser um nome qualquer. José, por exemplo.
E aí, como é que eu sei que isso aqui, né, que ele definiu o nome? Eu mostro. JSP, dois pontos, get property, name, C e... opa, aqui eu fiz errado, aqui eu coloquei parâmetro, não property, tá? O parâmetro é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Propriedade. Então a propriedade não. Então eu criei um objeto do tipo contato, que aqui eu chamei de C, defini o nome para José, e aqui eu estou pegando o nome para poder mostrar. Aqui eu consigo até fazer assim, tipo, o nome é... Então salvei aqui, vamos vir aqui, F5, ó, o nome é José. E se eu pedir, não quero ver o nome, quero ver o telefone, o fone, né? Tá aqui, quero ver o fone, ó, o fone ainda não tem, né? Não defini fone nenhum, então Ctrl S, F5, né? O fone tá nulo, realmente, eu não defini telefone nenhum, ok? Então vou voltar aqui, deixar o nome. Mesma coisa pro código, né? O código também não tem. E é isso, daria pra gente fazer, né? Set property, aí põe o fone e o valor do telefone, tá? Beleza, vamos continuar aqui? Agora sim falar dos parâmetros, tá? Preenchendo um Java Bean com parâmetros que vêm da requisição. Então faço uma requisição e na requisição tem alguns parâmetros, tá? Então eu posso, por exemplo, ter um formulário, aí nesse formulário tem lá, por exemplo, nome da pessoa. Aí eu vou criar um use bean e eu observo que agora eu abro e fecho o use bean e dentro dele eu coloco set property. Aí põe o nome, põe a propriedade e qual que é o parâmetro, né? Aqui, ó, quando eu utilizava o set, eu defini um valor. Aqui não, aqui eu não tenho um valor, eu tenho um parâmetro. Por quê? O valor vai ser o parâmetro da requisição, né? Então, no objeto pessoa, a propriedade nome vai receber o quê? O parâmetro que veio da requisição, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Vamos testar? Bruno, vamos dizer que o telefone é um telefone que veio da requisição. Então, vamos colocar aqui um JSP, dois pontos, set property, name vai ser C, a propriedade vai ser o fone, e aí eu não vou ter o valor, eu vou ter um parâmetro. Qual que é o parâmetro? O parâmetro que eu quiser passar aqui, telefone, fone, alguma coisa desse tipo. Então, vamos colocar aqui telefone. E aqui eu vou pedir para mostrar, tá? Vou colocar isso aqui dentro de um parágrafo. Aqui também. Então aqui o telefone e aí eu vou mostrar aqui então a propriedade fone, tá? Observa, aqui eu estou usando fone, aqui eu estou usando fone, né? Aqui o set fone vai funcionar porque aqui eu tenho um set fone. E aqui o get fone vai funcionar porque aqui eu tenho um get fone, tá? Observe que aqui o get, né, tem que ter a palavra get, em seguida o fone começa com F maiúsculo. E aqui o set tem que ter a palavra set e o fone começa com F maiúsculo. Já aqui é só o fone, sem get, sem set e tudo minúsculo, tá? Sempre seguindo essas regras. Então eu vou setar o telefone com o parâmetro da requisição. E o parâmetro tem que ter nome telefone. Então vamos lá. Salvei aqui, vou vir aqui. Se eu simplesmente pressionar F5, ó, o telefone é nulo. Por quê? Porque não tem parâmetro nenhum na requisição. Mas se eu vier aqui com um ponto de interrogação e definir o parâmetro telefone, o telefone aqui vai ser 32151234. Dei Enter, ó, tá aqui. O telefone que eu recebi na requisição. Isso podia ser vir de um formulário, vir de um link, do que eu precisar, tá? Consigo pegar esse parâmetro para colocar aqui. Sim, coisas mais interessantes que dá para fazer com parâmetros. Aqui eu defini
Aqui é como se fosse aqui como se tivesse um formulário, eu não escrevi o formulário, passei direto aqui no URL, tá? Mas aqui observe que o parâmetro aqui chama telefone. E já aqui o name desse cara, aqui, né, o name aqui é fone e o parâmetro é telefone. Se o nome aqui do parâmetro fosse o mesmo daqui, aí tem umas regrinhas mais fáceis ainda pra gente, tá? Que é aqui, ó. Se o nome do campo, lá no código HTML, ou no meu caso aqui, que eu estou simulando, aqui na URL, for igual ao nome da propriedade do objeto Java, então o atributo param pode ser omitido. Tá? Então, por exemplo, vai usar o useBean, pessoa, né? Aqui é a classe. Aí no setProperty, o nome e aí a propriedade. Né? Então, eu vou ter aqui a pessoa aqui é a mesma pessoa que tem aqui, a propriedade aqui, o property aqui, nome. E não especificou param, né? E aí, de onde que vem um param? Aí ele já faz automático, tá? Sem precisar especificar. Então aqui, se aqui é fone, e aí eu posso tirar esse cara daqui, posso tirar o parâmetro daqui, Ctrl S. Não, deixa eu fazer diferente. Vamos colocar o código. JSP, dois pontos, set property, name. Name vai ser o C, a propriedade vai ser o código. Aqui, código, tá? Tem um set código, get código. A propriedade vai ser o código. E aí, o parâmetro eu posso omitir, desde que lá na URL eu passe exatamente código. Tá? Vamos lá ver. Eu vou vir aqui, pôr um e-comercial para dizer, ó, opa, mas espera aí, esqueci de uma coisa. Vamos mostrar aqui também o código, tá? O código e aí eu mostro aqui código. Então, se eu fizer assim, né, o código não tem, né? Então, ele colocou aqui como 0, não existe, né? Porque o Java inicia os números, né, os inteiros com 0. Aí vamos passar aqui como parâmetro. Então, vou pôr um e-comercial aqui para dizer que tem um outro parâmetro, que é o código, e especifico qual que é o valor desse código. Ah, então, por exemplo, 14. Então, o código já vem para cá, mesmo sem colocar... Cadê? Aqui. Mesmo sem precisar colocar aqui parâmetro. Né? Se aqui na URL, por exemplo, fosse, vamos dizer assim, code. Aí, ó, não tem o código, mas aí aqui eu podia dizer, então, aqui chama code. Então, se o que eu tenho aqui na URL ou num formulário for diferente da propriedade do objeto, aí eu tenho que especificar o parâmetro. Mas se for igual, não precisa especificar o parâmetro. Tá? Eu posso omitir o parâmetro. Então, aqui, se eu colocar código, pronto, já pegou aqui. Continuando, uma forma ainda mais simples de pegar os parâmetros é usar aqui, especifica o nome, né, a pessoa, e ao invés de falar o property, né, a propriedade, se é nome, se é código, se é telefone, etc., não fala na propriedade, já vai colocar um asterisco. E aí ele pega todos os parâmetros que vêm da URL. Tá? Então, o atributo property tem o valor asterisco, significa que o container deve pegar os parâmetros da requisição e preencher o objeto especificado com esses parâmetros, desde que os parâmetros coincidam com os nomes das propriedades dos objetos. Aí eu vou fazer um exemplo mais elaborado para a gente poder verificar isso aqui, tá? Vou fazer o seguinte, em vez de, né, esse aqui tá meio bagunçado, vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma página para a gente inserir os dados e uma outra página para mostrar os dados, tá? Então, vou criar aqui um new. Pode ser, o que eu vou criar agora aqui, tanto faz ser JSP ou ser HTML, para esse exemplo aqui não vai fazer diferença, tá? Então, deixa eu ver aqui, vou criar uma página aqui HTML pura, tá?
criar um arquivo HTML. Vamos chamar aqui de cadastrar. E eu vou cadastrar um contato. Para não ter que digitar tudo, já vou pegar o exemplo da outra aula. Já tinha aqui, ó. Vou copiar. Opa. Copiar aqui e colar lá, tá? Então, meu cadastrar vai ter um formulário. Vai ter um formulário, tem um action aqui, que daqui a pouco a gente vai ver. O nome, fone, eu vou colocar o código também, tá? Então, eu tenho input, type, código. Opa, perdão, type, number. O name vai ser aqui, código. Um placeholder, digite o código. Ctrl S, vamos lá dar uma olhadinha no cadastrar.html. Então, o cadastrar.html tem, né, o campo, nome, telefone, beleza. E aí observe que aqui, ó, eu estou usando código, nome e fone. E aqui, ó, código, nome e fone, exatamente igual ao que eu tenho aqui no contato, tá? Então, quando eu clicar em cadastrar, eu vou para o exibir, o mostrar aqui, tá? Então, eu vou dizer aqui, mostrar.jsp. Então, vamos agora fazer o mostrar. Posso fechar. Mostrar.jsp. E aqui eu vou mostrar. Então eu vou criar uma tabelinha aqui para mostrar, HTML, HTML não, perdão, é table. E aí eu vou colocar aqui um tr, uma linha, e vou colocar aqui o th, e aí vou colocar o código, th é nome, e o th telefone. E aí, vou colocar uma outra linha, tr, e vai ter aqui o th. Opa, fiz errado. Vai ter aqui o th. E isso aqui vai ter, vai ter 3 vezes né, então aqui para o código, para o telefone, para o nome. Beleza. Aí, então eu vou preencher esse formulário, clicar no botão cadastrar, ele vai submeter isso para a página mostrar.jsp. Vai chegar aqui para mim como parâmetro esses dados. E aí eu vou usar um objeto, vou criar aqui então em useBean. Vou dar um ID para ele, vai ser o meu contato, vou chamar de C. Da classe modelo.contato. E aí eu vou falar o seguinte, JSP setProperty. E aí o nome é o C, né, o ID aqui que eu coloquei eu vou usar aqui. E qual que vai ser as propriedades? Vão ser todas as propriedades. Mas qual que vai ser o valor das propriedades? Aí eu coloquei um asterisco, que é tudo que vem da requisição, tá? Todos os parâmetros da requisição que coincidirem, todos os parâmetros da requisição que coincidirem com nome, fone e código, ele vai pegar aqui e vai setar isso para mim. Aí depois aqui basta mostrar, né? C no campo nome, C no campo fone, C no campo código, tá? Então eu vou usar aqui, eu posso usar aqui uma expressão, copiar aqui, e eu posso usar aqui então C no campo get, eu não tenho get
Acho que eu não tenho um get código, né? Deixa eu ver aqui. Não, tem sim. O que apareceu aqui pra mim? Ah, tá aqui. Então, get código, c.get nome e c.get fone. Salvei. Vamos lá. Ver aqui. Então, digitar um código aqui qualquer. O nome, Pedro. Telefone qualquer. E aí ele me mostra, né, na tabelinha aqui, os dados que recebeu na requisição. Tá? E aqui na requisição, tanto faz ser, aqui para esse caso, né, tanto faz ser o método get ou post, vai funcionar, tá? Eu posso colocar aqui um método como sendo post, porque por padrão é get, né, por isso que os dados vieram aqui na URL. Mas se eu voltar aqui agora, vou colocar outros dados aqui. Ó, tá aqui os dados, tá? Aqui, o ideal seria usar uma folha de estilo, mas só para ficar mais rápido, para mim não tá perdendo tempo, aí eu vou colocar só assim, tá? Mas o ideal mesmo, isso aqui até tá depreciado, tá? Melhor usar folha de estilo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Isso, né? Ah, tá, tem os escopos, né? Esses escopos aqui, pessoal, é mais ou menos aquilo que a gente já estudou quando falou com servlet e também com JSP, tá? Eu tenho os escopos da requisição, da sessão e da aplicação, é a mesma coisa, tá? E tem o escopo da página. Qual que é o escopo da página? Aquela única página JSP, tá? Então, aqui você pode, por exemplo, definir o escopo, por exemplo. Deixa eu vir aqui no... Aqui eu estou falando, ó, vou usar um cara que eu chamei de C e o escopo dele é page. Tá? Então, esse é o padrão. Se você não falar nada, já existe um page, tá? Para o padrão é page. Aí você pode usar outros escopos. Então, por exemplo, você pode usar o escopo de requisição, de sessão, outros escopos. Tá? Então, por exemplo, se eu disser aqui, esse cara aqui, o escopo dele vai ser sessão. Vai ser session, né? Session. Aí ele cria uma sessão para você e coloca esse cara como atributo naquela sessão. Né? Tanto é que se eu faço isso aqui, deixa eu ver aqui, depois eu vou vir aqui em contato. Ó, vamos só fazer um teste, vou comentar esses caras aqui. Opa. Esqueci como é que era o comentário aqui no JSP. É assim, né? Confundi. Isso. Aqui é um comentário. Isso. O ponto de exclamação é para a gente atribuir novos métodos, etc. Então tá. Todos os 7 aqui, ó, foi comentado, ou seja, não existe mais esse 7. Mas eu tenho o use bin. Aqui acontece o seguinte, ó, até o próximo slide aqui, acho que já vai estar falando, que se não existir, ele vai criar, aqui, ó, observação, né? Se na requisição existir um atributo chamado pessoa, na requisição ou na sessão, depende, tá? Mas se já existir um atributo chamado pessoa,
ele será apenas referenciado. Aí, se não existir, então ele vai ser criado. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou falando JSB use bin C. Se não existir o C, ele é criado. Se já existir, faz uma referência para ele. Tá? Então, vamos falar aqui que o escopo é session. Então, esse aqui é o index, tá? O que eu errei aqui? Session. Então, aqui está no index. Eu não defini set nenhum. Só estou falando os get aqui. Tanto é que se eu pegar esse index agora, ó, tá zero e nulo. Não existe, não tem. Aí, eu vou vir aqui para a página cadastrar. Beleza, então vamos lá para a página cadastrar. E o cadastrar é HTML, não tem processamento nenhum. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Isso. Aí o cadastrar é HTML, né? Então não tem processamento nenhum. Então eu vou cadastrar aqui, por exemplo, o José, o telefone 1234, tal. Aí o que vai acontecer? Cliquei no botão para cadastrar, eu vou para o mostrar.jsp. No mostrar.jsp, ele vai usar um bin e aí ele verifica, ó, existe esse cara C? Não, não existe. Na seção, existe esse C na seção? Não, não existe. Então ele cria esse C na seção e preenche as propriedades dele com os dados que vêm da requisição. E depois ele vem aqui e te mostra. Né? E aí quando eu voltar no index, ele vai verificar, ó, existe na seção um cara chamado C? Existe. Aí ele vai pegar esse cara, vai referenciar e aqui vai me mostrar esses dados. Tá? Então vamos lá. Cadastrei. Opa, ficou errado, né? Deixa eu lá ver o que eu errei. Deixa eu fazer assim. Uma coisa que eu acho que pode estar errado esse post aqui. Deixa eu pôr minúsculo. E... deixa eu ver se é isso. Vamos vir no cadastrar. Beleza. Aqui. Colocar o nome aqui, Pedro. O telefone aqui qualquer. Cadastrar. Tá nulo, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui pro get. Salvei. Que aí eu vejo os dados que estão aí na URL, né? Então aqui eu vou recarregar a página, colocar um código aqui, colocar o nome da pessoa, o telefone, cadastrar. Ó, os dados chegaram aqui, ó, 5, Pedro e aqui, né? Ah, tá, já sei que tá errado. Deixa eu ver. Não. Vamos fazer o seguinte, ó, vou parar aqui, vou limpar. E aí eu executo isso de novo, tá? Limpei. Vem aqui. F6. Então tá, não existe realmente, né? Aí eu vou lá pro cadastrar. Aí eu vou cadastrar alguém aqui. Então, Pedro. Telefone qualquer. Cadastrei. Aí tá nulo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se tá nulo é porque ele não tá inserindo, né? Vamos tirar esse escopo. Deixa eu tentar aqui sem o escopo, para ver se ele vai funcionar, tá? Ctrl S. Vamos voltar aqui, cadastrar. Funcionou, né? Então... sim. É porque aqui, ó, eu tenho que buscar ele na... Deixa eu ver. Eu acho que eu já sei, né? Vamos fazer aqui diferente. Eu
vou usar aqui um JSP Get Property, o nome, que é o C, que ele já busca lá na seção, né? E aí o nome da propriedade vai ser a propriedade código. Isso. E aí já fecho aqui e a mesma coisa, eu vou fazer para o restante. Então aqui vai ser o nome e aqui o telefone. Beleza? Então eu vou cadastrar. Vou colocar aqui então alguém, José, um telefone aqui qualquer. Ah, agora sim, né? Só tem que corrigir isso aqui depois. Aí se eu voltar lá no index, quer dizer, se o index estiver correto, né? Então não tá. Deixa eu ver. Ah, não. É porque aqui eu tirei a seção, né? Pronto. Seção. Aqui no index tá seção, beleza? Isso, né? Vamos lá. Cadastrar. Cadastra alguém. Vou cadastrar aqui o Thiago. Cadastrei. E ficou errado de novo. Deixa eu ver. Vou limpar. E executar novamente. Aí vou pro cadastrar. Cadastra aqui alguém. Opa. Deixa eu fazer mais um teste, que é o seguinte. Vamos tentar colocar aqui no escopo da aplicação. Lembre-se que da aplicação, né, toda a aplicação vai ver esses dados. Tá? Então, vamos tentar inserir aqui no escopo da aplicação. Tá? Vamos vir aqui. Application. Ver se eu escrevi certo. Isso aí. Vou pegar aqui, Ctrl C. Salvei. Vou colocar aqui também. Ctrl S. Vou limpar aqui de novo para não ter problema. Executar. E aí vamos lá, para o cadastrar HTML. Pedro. Cadastrar. Oxe, continua aqui, né? Deixa eu ver aqui o que está errado. Só um segundo. Pessoal, tinha pausado aqui o vídeo e voltei. Eu fiz aqui, reiniciei o ambiente aqui, o NetBeans, tudo, fechei tudo, abri de novo e agora está funcionando, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então eu deixei aqui como sessão, aí funciona, mesma coisa daquela sessão que a gente já estudou lá com servlet, né, para cada cliente, tá? E então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu já tinha testado. Cadastrar. Eu posso colocar um código aqui, 5, por exemplo. Maria, 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, Maria, 1, 2, 3, 4. E se eu for lá no index agora, ó, já tá os dados lá da seção, né? Maria, 1, 2, 3, 4, tá aqui, né? Então os dados ficam guardados na seção daquele usuário específico. E aí a mesma ideia dá pra gente usar com application, com a requisição e o page é a própria página, tá? Na hora que a página termina, aquela página JSP, o page acaba, né? Esse é o escopo dele.
A requisição, mesmo que eu faça redirecionamentos, faça os forwards, né? Forward, deixa que eu despache para outra página, aqui, né? Desde que eu use isso, aqueles dados se mantêm, né? E a seção é a seção do usuário, né? Depende do navegador estar aberto, o tempo, né? de expiração, etc. E o application vive durante toda a aplicação, é o único escopo para toda a aplicação, tá? E é isso, né? Pessoal, por enquanto é isso, tá? Vou deixar um exercício lá no Moodle para vocês fazerem. Então, por enquanto é isso. Um abraço, até a próxima.